Sejam bem-vindos, meus amigos eternos. Chega uma fase da vida em que muitas pessoas começam a sentir que seus corpos estão se desgastando, os medicamentos se acumulam e as consultas médicas dominam o calendário. O envelhecimento é algo que todos enfrentam inevitavelmente, mas e se houvesse uma maneira de desafiá-lo? Uma descoberta surpreendente sobre o envelhecimento, que é pouco conhecida, é que temos mais controle sobre esse processo do que imaginamos. No vídeo de hoje, vamos explorar os avanços científicos mais recentes e também como podemos potencialmente retardar nosso próprio processo de envelhecimento. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal, para que você continue recebendo nossas dicas e continue melhorando cada dia mais sua saúde, e ative o sininho de notificações para sempre que lançarmos um vídeo novo você seja a primeira pessoa a assistir. Então vamos lá! Segundo o livro da doutora Morgan Levine, intitulado Idade Verdadeira. Cada um de nós possui duas idades distintas. A idade cronológica, que celebramos em nossos aniversários, e a idade biológica, que reflete a expectativa de vida de nosso corpo. A idade biológica pode ser descrita como o estado de declínio ou mudança que o corpo experimenta ao longo do tempo. À medida que envelhecemos, nossas células passam por várias transformações e podem assumir diferentes estados. Um estado celular em particular é conhecido como senescência, onde várias células perdem a capacidade de se reproduzir ou se replicar devido a estresse. Essas células, muitas vezes referidas como células zumbis, são resistentes à morte e permanecem no corpo, mesmo após danos celulares que normalmente levariam as células a se autodestruírem para prevenir o câncer. Essas células senescentes não contribuem mais para o crescimento ou a regeneração dos tecidos, mas podem secretar substâncias que promovem inflamação e afetam negativamente as células vizinhas. Esse processo gradual de acumulação de células senescentes é considerado por alguns como um dos principais impulsionadores do processo de envelhecimento. Portanto, compreender como as células senescentes afetam o corpo e explorar maneiras de potencialmente retardar ou reverter esse processo é um tema cada vez mais estudado na pesquisa sobre envelhecimento. Essas células são frequentemente comparadas a células zumbis porque, mesmo não contribuindo mais para o crescimento ou reparo dos tecidos, elas persistem no corpo e podem secretar substâncias inflamatórias que desempenham um papel na inflamação associada ao envelhecimento. Alguns pesquisadores acreditam que o acúmulo de células senescentes pode ser um dos principais impulsionadores do processo de envelhecimento, contribuindo para a disfunção tecidual que observamos com o passar dos anos. Embora haja debate sobre o papel exato da senescência nesse processo, experimentos interessantes fornecem algumas evidências. Por exemplo, estudos em que células senescentes foram injetadas em camundongos mostraram que isso pode reduzir sua expectativa de vida. Essas células senescentes liberam citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, afetando negativamente as células vizinhas e potencialmente aumentando o risco de transformação cancerígena à medida que seu acúmulo nos tecidos se intensifica, levando a diversas disfunções nos tecidos ao longo do tempo. Muitas pessoas acreditam que o acúmulo de células senescentes desempenha um papel significativo no desenvolvimento de várias condições associadas ao envelhecimento que observamos, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoartrite e até mesmo certos tipos de câncer. Um adulto médio de 30 anos cronologicamente provavelmente terá 30 anos biologicamente, mas existe uma variação considerável. Cerca de metade das pessoas na faixa dos 30 anos pode apresentar uma idade biológica mais avançada do que sua idade cronológica, enquanto a outra metade pode ter uma idade biológica mais jovem. Isso mostra como o estilo de vida e fatores genéticos podem influenciar a taxa de envelhecimento biológico de uma pessoa. Então, como alguém pode determinar sua verdadeira idade biológica? Cientistas identificaram o que chamamos de marcadores do envelhecimento, que são mudanças moleculares ou celulares que tendem a acompanhar o processo de envelhecimento. Esses marcadores podem incluir a expressão de certos genes, níveis de metilação do DNA e outros biomarcadores que refletem o estado de saúde das células e tecidos. Além dos dados clínicos tradicionais, como testes laboratoriais de rotina realizados em consultórios médicos para medir colesterol, função da tireoide e glicose, há também os testes baseados em marcadores biológicos, como as modificações epigenéticas. As modificações epigenéticas não envolvem alterações na sequência do DNA, mas alteram a forma como os genes são ativados ou desativados. Isso pode ter um impacto significativo na função celular e, consequentemente, no envelhecimento do organismo. Em 2018, desenvolvemos um método avançado de medição de idade biológica baseado em epigenética. Este método avalia a quantidade de modificações químicas específicas em locais precisos do genoma para oferecer uma estimativa precisa da idade biológica de uma pessoa. É um passo à frente em relação aos tradicionais exames de sangue clínico, pois proporciona uma visão mais detalhada do envelhecimento celular e tecidual.
Portanto, ao utilizar um teste epigenético, não apenas é possível determinar sua idade biológica atual, mas também identificar áreas específicas que podem ser alvo de intervenções para promover um envelhecimento mais saudável e retardar os efeitos do tempo sobre o corpo humano. Mas a grande questão para a indústria médica é: podemos realmente reverter o envelhecimento como na história de Benjamin Button? Será possível transformar pessoas que envelheceram em um estado mais saudável? Atualmente, não existem avanços científicos significativos para alterar nossa idade biológica. A chave para um envelhecimento saudável continua sendo o que suas gerações anteriores sempre disseram: não fumar, beber moderadamente, praticar exercícios regularmente sem exageros, ter uma boa qualidade de sono e quantidade adequada, além de manter níveis baixos de estresse no dia a dia. No entanto, há muitas descobertas promissoras no horizonte científico. Talvez nas próximas décadas, possamos desenvolver terapias para retardar o processo de envelhecimento. Você se lembra das células zumbis mencionados anteriormente, que muitos acreditam impulsionar o envelhecimento? Uma abordagem atual visa a remoção dessas células senescentes do corpo. Os cientistas estão dedicadamente tentando identificar e eliminar essas células, e uma nova classe de medicamentos chamados sinálicos está sendo testada para atingir especificamente essas células que são resistentes à morte. No entanto, isso ainda é uma ideia em desenvolvimento. E quanto a um segredo da fonte da juventude para hoje? Atualmente, não há nenhum hack secreto. Existem regiões ao redor do mundo conhecidas como zonas azuis, onde há uma alta proporção de pessoas que vivem até pelo menos 100 anos. Um exemplo, nos Estados Unidos em Loma Linda, na Califórnia. A razão para a existência dessas zonas azuis não é totalmente compreendida, mas pode estar relacionada a hábitos de vida saudáveis e níveis reduzidos de estresse. Embora esses grupos compartilhem hábitos nutricionais comuns, não está claro se esses fatores são diretamente responsáveis pela longevidade observada nessas populações. Quanto à doutora Morgan Levine, ela tem buscado intervir para desacelerar seu próprio processo de envelhecimento. Ao longo do último ano, ela tem medido repetidamente sua idade biológica e descobriu que é biologicamente mais jovem do que sua idade cronológica. No entanto, ela está intensificando seus esforços para reduzir ainda mais esse número no próximo ano, procurando formas mais rigorosas de melhorar sua saúde e bem-estar geral. Todos entendemos o conceito de expectativa de vida, não é verdade? É o tempo total que podemos esperar viver. No entanto, algo ainda mais importante, conforme pesquisadores do envelhecimento destacam, é o espano de saúde, o período da nossa vida livre de doenças ou das limitações físicas que frequentemente acompanham o envelhecimento. Quando discutimos intervenções no processo de envelhecimento, é exatamente isso que buscamos prolongar. Não estamos interessados apenas em estender a vida das pessoas em geral, mas em prolongar seu tempo de vida saudável ao máximo possível. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que se inscreva no meu canal, para sempre que eu soltar um vídeo novo, você pode receber a notificação e assim terá mais informações sobre cuidados com a pele, melhora da sua qualidade de vida e longevidade. Por hoje era isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!